Meus senhores e senhoras, amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez, pedindo a proteção divina, a graça de Deus que é Pai Todo-Poderoso. Como eu sempre digo, este é o momento da nossa espiritualidade. Às vezes eu faço da live, ou desse vídeo, às vezes eu faço como aconselhamento, outras vezes eu faço como direcionamento, outras vezes eu faço como espiritualidade, outras vezes eu faço como um discernimento para a vida, para o nosso dia a dia. De acordo com o Senhor também nos mostra o que devemos fazer. E é por isso que hoje aqui, mais uma vez, nos encontramos. Sobre a palavra do Senhor. Hoje é palavra do Senhor, não é palavra da salvação, porque a palavra do Senhor, que a gente também reza na missa, é a primeira leitura e a segunda leitura. Essa é a palavra do Senhor. E o evangelho, que é dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, aí é sempre palavra da salvação. Hoje é palavras do Senhor, porque o texto bíblico que nós vamos ver hoje está em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do 1 ao 5. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 5. Então vamos entrar nessa presença divina, nesse mistério divino da Santíssima Trindade. Estamos iniciando esse nosso momento de fé, de esperança e de amor, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, a intercessão de Nossa Senhora, desatadora de nós, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Portanto, hoje também invoquemos a presença, a força de Nossa Senhora, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, se você mandar, quem estiver mandando, ou quem vai mandar, algum recadinho, não importa, mesmo que for para dizer: Padre, bom dia! Ou Padre, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ou se você fizer algum pedido, se você mandar algum recado, coloque lá o teu nome e da cidade que você está mandando o seu recado. De onde você está assistindo? De onde que você está assistindo esse vídeo? Coloque lá então para nós, coloque lá, para mim, de onde o teu nome e de onde você está assistindo, de onde você está nos acompanhando. Então, coloca o nome e a cidade. E aí o seu pedido, a sua mensagem, não importa o que você mandar, tá certo? E nós hoje vamos, então, ler esta citação que acabamos de dar aí para vocês. Kátia, você já colocou aí a citação, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 1 a 5b. E que diz o seguinte, então, essa citação. Diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, reunida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos nós. Lembramos sempre em nossas orações. Diante de Deus, nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé,
o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabeis, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Então, mediante a força que é o Espírito Santo. A força é o Espírito Santo. E com isso, com toda a abundância. Palavra do Senhor, graças a Deus. E o tema de hoje, então o tema, nesse texto aqui, nós vamos encontrar aqui atitudes que nos tornam cristãos melhores. Quais são atitudes de um bom cristão? Né? Quais as atitudes de um bom cristão? Poderíamos colocar aqui, talvez, Kátia, mudarmos até o texto aqui, em vez de colocar apenas atitudes que nos tornam cristãos melhores. Então, quais são as atitudes que nos tornam cristãos melhores dentro desse texto? Eu sei se vocês, pegaram bem o texto em si, dentro desse texto, quais são? Então, coloca lá, se você conseguiu, pela leitura que fizemos, pela leitura orante da Bíblia, quais são as atitudes, quais são as virtudes, quais são as ferramentas para podermos atingir uma espiritualidade mais forte, uma espiritualidade mais firme, uma espiritualidade alicerçada no amor de Deus. O quê? Quais são as atitudes? Você conseguiu entender a palavra? Senão, nós vamos ler de novo a palavra para que você possa entender bem a palavra de hoje. Alguém está colocando aí, quais são as virtudes? Quais são as palavras? O que esse texto nos pede para a gente viver, para ter aquela fé que verdadeiramente remove montanhas? Aquela fé que Jesus diz, se vós tiverdes fé, ao menos a fé de um grãozinho de mostarda, direis a este monte, levanta-te daqui e joga-te no mar, e ele te obedeceria. Quais que são? Alguém colocou aí? Vê se eles conseguem pegar. Eu vou cantar um pouquinho, eu vou cantar aqui um pouquinho que você vai saber do que é que estou falando. Tem uma música que diz assim: eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Espero que você tenha ouvido as palavras que eu tenha dito e não fique ouvindo a minha voz do meu jeito que eu canto, porque com certeza alguns vão dizer aí, nossa, como o padre canta bem, nossa, como a voz do padre é linda, padre, canta mais um pouco. E talvez alguns vão dizer, mas o padre canta mal, hein? Nossa, a voz de taquara caixada. Mas o importante é que eu disse aqui 3 coisas que estão escritas neste texto de hoje. Descobriram aí? Descobriram? Ninguém conseguiu ainda descobrir? Meu Deus dos céus! Olha só aqui, ó. Olha só aqui. Esse texto nos diz celular, e nesse momento nós não atendemos ligação nenhuma, tá? Não adianta ligar para cá, que todas as ligações que vêm para cá, agora, todas as
Temos aqui com o computador, temos aqui com 2, 3 celulares, temos aqui com a câmera. Não dá para atender ligação nenhuma não para cá, tá bom? E... agora sim chegou. Qual que é? Fé, esperança e amor. Mais pessoas? Confiar, ter esperança e amor em Deus. Isso, exatamente. Olha aqui, ó, arrepia, como é bom, né? Como é bom trabalhar com um povo desse que verdadeiramente, eu digo para vocês, sabe o quê? 3 coisas. Tenham isso na vossa vida. Não se preocupem em outras coisas para vocês aumentarem a vossa espiritualidade, para vos sentir bem perto de Deus. Não se preocupe com tantas outras coisas. Não se preocupe, porque aqui nos ensina exatamente uma fé, ou seja, uma espiritualidade trazida para a ação, para a vivência. Eu digo para vocês, a nossa fé não deve ser de palavras. A nossa fé deve ser de obras. A nossa fé deve ser de ação. A nossa fé deve ser de relacionamento. Então, essas 3 coisas que a leitura de hoje nos diz. Se você não tiver isto, você não tem fé. Mesmo que você me diga que você fica rezando o dia todo, mesmo que você me diga que você assiste no rádio, na televisão, 3, 4 missas durante o dia, mesmo que você me diga que você reza o terço todos os dias, mesmo que você me diga que você reza o terço ajoelhado todos os dias, eu te digo, se não tiver a concretude, se não tiver o concreto, se não tiver ação, a nossa fé será bolha de sabão. Preste bem atenção. Se a nossa fé não tiver concretude, não tiver ação, não tiver a prática, se a nossa oração não for de ação, será apenas bolha de sabão. Não vai me dizer, alguém pode dizer, a minha fé ela é forte porque eu li a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada 3 vezes. Bolufa. Você pode até encontrar pessoas que dizem que leu a Bíblia Sagrada, mas não vive aquilo que ele leu. Eu leio um trechinho da Bíblia todos os dias, eu leio e medito, tá? E depois você faz o quê? Você vive o quê? Porque se não for a palavra de Deus para mudar a tua vida, é inútil também ler a palavra de Deus. Não é que eu esteja dizendo que não é para ler. Estou dizendo ao contrário. Temos que ler, mas praticar aquilo que a gente leu na Bíblia Sagrada. Por isso que eu leio a Bíblia todos os dias, mas às vezes é um versículo. Quem vai na missa comigo, eu sempre pego um versículo e faço a minha homilia sobre um versículo. Eu digo, não adianta eu também rezar a missa, falar de tantas coisas, falar da primeira leitura, da segunda leitura, do salmo, do evangelho, não sei, do começo, do meio, do fim. As pessoas saem de lá com tanta coisa que não são capazes depois de resumir e fazer algo que lhe seja colocado em prática na vida a partir daquela missa. Então, a primeira coisa aqui diz assim, recordamos sem cessar a atuação da vossa atuação, o atuar da vossa fé. Lembra-se bem destas 2 palavras, tá? Atuação, atuar, atuação. Atuação da fé. Tá bem rabiscado aqui, tá? Atuação. Não é pela vossa fé, não. É pela atuação. Por aquilo que você vive a tua fé. A fé que não é expressa em obras é uma fé morta. A fé que não é expressa em atitudes, ela não tem vínculo nenhum, digamos assim, com o aperfeiçoamento. É uma fé
Muitas vezes a gente gosta de ir em encontro aonde tem aquele chororô, aonde a gente chora, aonde a gente né, tem que ter alguém lá para confortar, para dar um abraço, para dar não sei lá o quê, essas coisas assim, mas sai de lá, não coloca nada em prática, é inútil. É inútil. Pode ser um encontro emocional, mas não um encontro espiritual. Pode ser um encontro em que você se sente bem emocionalmente. Você se abre para liberar as crenças, para receber algo novo, coisa assim, mas são apenas crenças, não é algo espiritual. O espiritual é ouvir a palavra e colocá-la em prática. Fé sem obras é morta. Então coloca aí para mim, por favor, meu irmão, como é que você vive a sua fé? Hoje é um ponto de interrogação. Ponto de interrogação. O que, padre? O padre te pergunta, o texto hoje te pergunta, meu irmão, como você vive a sua fé? Quais são as obras da tua fé? E na missa, tá? E na missa não é obras, tá? Rezar o texto não é obras da fé. Porque Jesus diz que as obras são outras. Olha na Bíblia, depois você pode procurar lá as obras de misericórdia. Estive nu, você me vestiu. Eu era peregrino, você me acolheu. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava com fome, você me deu de comer. Eu precisava de você e você me ajudou. Eu precisava e você teve tempo para me ouvir. Eu estava no asilo e você foi me visitar. Eu estava no hospital doente e você foi me ver. Eu estava passando dificuldades e você me ajudou. Qual é a sua obra de caridade? A quem você tem ajudado? O que você tem feito de concreto ultimamente? Hoje de manhã, na Rádio Marconi, quando eu ia começar o programa, eu deixei um pouco mais a música. Não entrei bem às 5 horas, deixei uma música para começar o clima do programa. E aquela música falava do jantar com Jesus. O nome da música é Jantar com Jesus. Daquele Natal, que ele queria jantar com Jesus na noite de Natal. Preparou aquele franguinho bonito, gostoso. De repente, quem bate lá na porta da casa, ele foi ver quem que era, uma criança suja, imunda. E pediu para ele, você tem algo para me dar de comer? É noite de Natal e eu estou com fome. E aquele homem que esperava Jesus, ele disse assim, vá, eu preparei um frango para o Senhor. Mas eu também não posso deixar uma criança ir embora. Não posso. Foi lá, pegou uma coxa daquele frango e deu para a criança comer. A criança comeu com gosto e disse, obrigado, que na tua casa nunca te falte nada, nunca te falte o amor, nunca te falte o pão, nunca te falte o necessário no teu dia a dia. Obrigado por essa coxa do frango. E ele entrou e daqui a pouco bateu de novo lá na porta, ele pensou, agora é Jesus. Só que ele foi ver. Quem estava lá era um homem, um senhor, também todo sujo, um homem de rua, com a barba comprida, suja, cabelo desajeitado, longo.
todo com a roupa suja, esfarrapada. E ele também pergunta àquele homem que estava esperando Jesus. E disse o seguinte: olha, hoje é noite de Natal. Eu estou com fome, eu não tenho nada para comer. Você poderia me dar alguma coisa para comer? Aquele senhor também pensou: bah, já tirei uma coxa do frango. Se eu tirar uma outra coxa, o Senhor Jesus depois vai ver que o frango não tem coxas. Mas eu vou pegar a outra coxa e depois, quando Jesus chegar, eu vou dizer para ele o que aconteceu. Foi lá, pegou aquela coxa e trouxe lá para aquele mendigo de rua. E ele comeu com tanto gosto, aquela coxa de frango era gostosa. E ele disse, a hora que ele terminou: obrigado, Senhor. Que na tua casa nunca te falte nada. Que na tua casa nunca te falte o pão, nunca te falte a alegria, nunca te falte as bênçãos dos céus. Obrigado por ter me dado de comer. Pela terceira vez, ele bate lá na porta da casa. E lá é Jesus que chega. E aí sim, ele convida Jesus a entrar. Se colocaram lá à mesa para o jantar. E ele diz: Jesus, pode se servir. Olha, Jesus, o frango, as duas coxas. Jesus diz: não, calma. Eu já sei de tudo. Eu já jantei aqui na tua casa. Diz ele: como? Já vim aqui 2 vezes, agora de noite na tua casa. E ele falou: mas como? Falou: sim, eu vim através daquela criança e você me deu de comer. Eu vim através daquele maltrapilho e você me acolheu, me deu de comer. E ele, sem saber, por ter feito bem, por ter tido uma fé de caridade, acolheu Jesus na sua casa sem ele saber. Acolheu Jesus na pessoa de um irmão. Acolheu Jesus, deu de comida para Jesus através de um irmão. E é por isso que Jesus diz que as obras de caridade são essas: as de fazer o bem para os outros, a de ajudar os outros. Jesus, ele coloca exatamente pessoas ao teu lado para que você possa ajudá-lo através dos irmãos. Na semana passada, eu estava passando também lá por Cocal do Sul. Aí eu parei lá para ir resolver uns problemas que eu tinha que resolver. E de repente, lá tinha alguém que estava vendendo aquelas flanelinhas. E ele me pediu se eu queria ajudá-lo. Diz ele que não estava conseguindo vender muito, se eu podia ajudá-lo. Eu disse: sim, eu quero te ajudar. Aí ele disse: então leva as 3 flanelinhos, 3 paninhos. E depois ele me pergunta: tá, mas quem é você? Não sei por que ele perguntou isso. Aí eu me apresentei, claro. Eu sou o padre de Uruçanga. E ele disse o seguinte: nossa, o padre vem e compra de mim. O padre que talvez ele nem precisasse disto em casa. Mas o padre, sem dizer que era o padre, ele veio e se compadeceu de mim. Obrigado, padre. Aí ele me pediu uma bênção. Eu dei uma bênção lá na rua. E eu segui viagem e deixei ele chorando. Só que, ao seguir um pouco mais pela calçada, naquela rua do centro, encontrei mais um senhor que disse: nós estamos vindo de fora, de outras cidades. Eu tenho a esposa e tenho uma criança em casa e que estão passando fome.
eu trabalho, tenho trabalho, aí ele disse até a fábrica, a empresa e tudo, e ele disse, mas só que eu vou receber isso só no final do mês. Ele falou, você poderia me ajudar a comprar alguma coisa? Aquilo que você pode me ajudar. Falou, eu não quero dinheiro não, eu quero que você me ajude. Aí fomos lá no supermercado, numa loja que eu conheço lá também, os amigos, e disse, ó, aqui tem tanto em dinheiro. Dê essa quantia de dinheiro, essa quantia em produto no valor desse dinheiro. E ele disse, aquele que me atendeu lá do supermercado, disse, obrigado, padre. Eu agradeço por ele. Naquele momento, ele arregalou os olhos, aquele que estava pedindo, porque ouvia dizer que eu era padre. E ele não sabia que eu era padre. Aí depois, ele até se ajoelhou na minha frente, se levantou e me deu um abraço. A caridade tem retorno. A fé tem retorno. Ajudar os outros, faz bem demais. Faz bem demais. Pode ter certeza que quando você ajuda alguém, sempre, mais cedo ou mais tarde, o retorno vem. Talvez não venha das pessoas, talvez venha de Deus. Mas na hora que você mais precisar, o retorno vem. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, faça sempre o bem, não importando a quem. Se você fizer o bem para alguém, não olhe para quem. Não espere nada em troca. Não espere que alguém, não diga eu vou ajudar alguém porque um dia alguém vai me ajudar. Não. Ajude alguém porque você é bom. Ajude alguém porque você tem bom coração. Ajude alguém porque fazer o bem, você sempre receberá em troca o bem. Mas as pessoas que a gente faz o bem, até fazem o mal para a gente. Minha filha, cada um dá aquilo que tem. Se você é uma boa pessoa, você dá o bem. Se a outra pessoa não é uma boa pessoa, se a outra pessoa tem um coração rancoroso, se a outra pessoa tem um coração cheio de negatividade, de maldade, como é que ela pode te retribuir com o bem? Cada um dá aquilo que tem em si. Quem tem flores oferece flores. Quem tem esterco oferece esterco. Cada um te oferece, meu irmão, aquilo que ele pode te dar. Aquilo que ele é por dentro. Não exija que uma pessoa seja boa quando ela não é. Então entenda que ela não é. E nem mesmo das pessoas boas você tem que esperar algo em troca. Olha aqui. Então, viva a tua fé. Viva a tua caridade. Caridade, ajudar. Ajude. Independente. Eu assisto muitas vezes algumas coisas aí no Facebook, daqueles até que são milionários, ou daqueles que tem mais, que fazem aquele teste na rua. E às vezes aquele que menos tem é aquele que está pronto para ajudar. Eu vi outro dia uma pessoa que disse o seguinte, aqui, que pediu, para ajudar com alguma coisa, uma passagem, era uma passagem.
falou o seguinte: eu só tenho o meu dinheiro para comprar o meu almoço de meio-dia. É dinheirinho contado. Mas eu vou te ajudar. E aquele que estava lá pedindo era um milionário que fazia um teste na rua e disse: tá, mas você vai ficar sem almoço? E ele disse: sim, hoje não vou almoçar. E o outro perguntou: tá, mas por que você então está me ajudando? E ele disse: eu vou aguentar até a noite. Mas talvez você precise muito mais esta passagem para ir até onde você quer ir do que eu para almoçar. E ajudou. É claro que depois a história continua, você sabe como que é. E aí o milionário então oferece para ir almoçar junto com ele e oferece dinheiro e, né, enfim, ajuda a muitas coisas na vida. Ou seja, quando você faz a caridade por amor, sem esperar algo em troca, pode ter certeza que de alguma forma o bem sempre vence. O mal pode até vencer por algum tempo. Aquelas pessoas que te fazem o mal, elas podem até vencer por um tempo, mas esse tempo é limitado. Mais cedo ou mais tarde, essas pessoas cairão. Mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que pensavam ter subido, elas vão cair. Mas não se preocupe com quem faz o mal, não, tá? Preocupe-se apenas em fazer o bem. Olhe para dentro de você e veja o quanto você pode ser uma pessoa boa. O quanto você pode ajudar. Quem sabe você dentro de casa tem tanta coisa, tem tanta comida e gente passando fome lá fora. Tem tanta gente que tem tanto dentro do guarda-roupa e tem tanta gente maltrapilha lá fora. Então, olhe um pouco naqueles e naquelas que você pode ajudar, que com certeza você estará ajudando o próprio Cristo e Senhor nosso presente na vida deles. E para encerrar aqui, então, a caridade, né? A caridade e depois com esperança. Quem vive uma fé com ação e que faz o bem, esse é uma pessoa que pode ter esperança. Sim, tem esperança. Que mais cedo ou mais tarde, na hora que você sentir a cruz pesada, na hora que você sentir o peso pesado da cruz, na hora que você também cair, na hora que você não tiver mais forças, na hora que você verdadeiramente sentir que você já não consegue mais ir para frente sozinho. Tenha certeza que neste momento, pela tua esperança, não perca a esperança não, porque a mão de Deus vai estar aí para te ajudar. De alguma forma, ou diretamente de Deus, ou através de um irmão, ou através de alguém, Deus nunca vai te deixar sozinho. Deus nunca vai deixar com que a cruz seja mais pesada do que as tuas forças. Deus nunca vai deixar com que o frio que você tenha seja maior do que o teu cobertor. Ele nunca vai deixar acontecer isto. Porque quando você o serve, o ama através do outro, independente de quem, independente da cor, sexo, raça, religião, não importando, você está amando a Deus. E um dia eu te digo, meu irmão, minha irmã, tenha certeza de que quem vive o bem e quem faz o bem, um dia a esperança é realizada naquilo que você tanto necessita e tanto precisa. Hoje me alonguei um pouco a mais aqui, porque esse tema é muito lindo. Pode ver que para falar aqui de sermos cristãos melhores, em nenhum momento eu usei de oração. Nunca, não te pedi, em nenhum momento reze. Eu digo, faça o seguinte, pegue a tua oração e transforme-a em ação. Isso é bem melhor, porque na verdade, é como disse aquele cantor de antigamente, o que me adianta ir à igreja rezar e lá fora fazer tudo errado? O que me adianta ir à igreja rezar e depois lá fora não ser capaz de amar? O
que me adianta ir à igreja, rezar e depois lá fora não colocar em prática o que eu aprendi na Santa Missa? Não é que eu esteja dizendo que você não tem que rezar, que você não tenha que ir na missa. Eu te digo, faça da tua oração uma vivência no teu dia a dia. Vai na missa e quando termina a missa que comece a tua missão. Quando você aprendeu a amar a Jesus e sentir-se amado por Jesus, saia da missa e ame o teu irmão. Volte para casa diferente. Volte para casa um pai diferente. Volte para casa um marido diferente. Volte para casa uma esposa diferente. Volte para casa uma mãe diferente. Volte para casa um filho diferente, uma filha diferente. É isso que estou te ensinando no dia de hoje. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a água. Que Deus abençoe. Hoje a palavra simplesmente eu não vou dizer para quê. Simplesmente é dizer que Deus te abençoe. Que Deus te faça feliz. Que Deus esteja contigo. Que Deus te ilumine. Que Deus te dê alegria. Que Deus te dê um lindo dia, uma semana abençoada. Fique na paz do Senhor, com a bênção de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E beba da água abençoada.